aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma Acorda Brasil, meninos e meninas, ou então, como diria o José Sarney, brasileiros e brasileiras. Vocês não lembram disso não, né? Rapaz, eita, o Brasil tá dividido meio a meio, cara. Metade da população tá feliz, a outra metade tá puta. Bolsonaro sumiu, pelo menos até onde eu, antes de começar a gravar esse vídeo, a informação que eu tinha era que ninguém estava conseguindo acessá-lo. Ele estava evitando, não querendo falar com ninguém, estava se escondendo, não ainda reconheceu, né? Como eu falei, até a hora que eu comecei a gravar esse vídeo, 2 carros de polícia aqui, um descaracterizado e o outro carro de polícia normal, deve estar fiscalizando o trânsito. Não sei por que 2, viu? Mas enfim, antes de começar a gravar esse vídeo, a última informação que eu tinha é que Bolsonaro não queria receber ministros, ninguém, não queria receber absolutamente ninguém. E aí, gente, eu já inclusive fiz um vídeo sobre esse resultado da eleição, mas eu queria comentar hoje uma outra coisa. Como Bolsonaro foi derrotado pelo bolsonarismo. É até uma, né, aparente contradição, mas foi isso que aconteceu. O Bolsonaro perdeu para o bolsonarismo. Olha só, no dia 29, portanto um dia antes da eleição, foi no sábado de tarde, Carla Zambelli, que é uma das generais do bolsonarismo, esse movimento, né, que foi começado com essa truculência dele, ela foi vista, foi flagrada, foi filmada, saiu tudo quanto é rede social, com uma arma na mão, uma pistola na mão, correndo atrás de um camarada que aparentemente estava fazendo o papel de opositor, provocando aquela coisa de briga, de debate político mesmo. O cara estava sendo provocador, estava provocando, estava xingando, inclusive. Mas eu pergunto o seguinte, bicho, isso dá razão, isso dá motivo para você sacar uma arma e sair correndo no meio da rua, feito doida, de arma na mão, de arma em punho, assim, ó, segurando a arma com as 2 mãos e correndo atrás do sujeito, o sujeito correndo, e ela entrou numa loja lá e, segundo relatos, ela queria apenas mantê-lo sob custódia até chegar a polícia, as autoridades, enfim, quem deveria apurar o ocorrido. E aí teve gente que disse que o cara deu um safanão nela, que deu um tapa. Me pareceu muito mais que ela escorregou, né? No meio dessa confusão, aquela coisa lá, chega pra lá, empurra pra cá, empurra pra lá, ela escorregou, até porque o cara que ela tava perseguindo, na hora que ela cai, o cara tava bem à frente dela. Então não tinha como ele ter sido o causador da queda. É muito estranho isso. Enfim, claro que isso precisa ser investigado, claro que isso precisa ser esclarecido, mas nada justifica uma pessoa que é uma deputada federal, cara. Ela foi eleita deputada federal. Nada justifica essa truculência, essa coisa. Isso é a síntese do bolsonarismo, é a truculência desnecessária, a coisa absurda. Bolsonaro errou muito na gestão dessa pandemia ao dizer, e daí, não sou coveiro. Isso tudo conta votos contra a pessoa. Na soma geral, ele perdeu por causa dessas coisas. Lula tinha ganho no primeiro turno com a diferença de 6 milhões de votos. E aí a missão do presidente Bolsonaro era recuperar esses votos que o Lula teve para ele, angariar esses votos para ele. E nesse movimento eu acho que é muito temerário você continuar com esse tipo de comportamento, de confronto, de bater. Inclusive eu fiz um vídeo no canal já no comecinho, lá atrás, quando ele começou já ia dizer que começou o reinado, ó, porque minha fantasia de Halloween é de rei, quase que só assim, quando ele começou o reinado, ó. Quando ele começou a presidência. Agora, falando nisso, era isso que as pessoas mais eufóricas com o bolsonarismo queriam, e isso também contribuiu para que o presidente fosse derrotado. Eles queriam uma dinastia. Eu lembro que eu vi várias postagens de pessoas
né, dessa área, dessa linha de pensamento. Tô ficando doido. Dessa linha de pensamento, postando o seguinte: Bolsonaro 2018, que quando foi, né, que ele se elegeu, Bolsonaro 2022, aí em 2026 Eduardo Bolsonaro, 2026 com 2030 de novo Eduardo Bolsonaro na reeleição, 2034 Carlos Bolsonaro, depois 2000, enfim, ia passando de pai para filho até chegar, né? Ele tem 01, 02, 03, 04. Então, quer dizer, ia chegar aí na sei lá quantas presidências da República. Era isso que os bolsonaristas mais acalorados defendiam. E isso é nocivo, gente. É bom que haja uma troca, né, de comando, é bom que haja uma renovação, é bom que haja uma renovação mesmo, a palavra é essa. Eu não tenho nada contra a esquerda aspirar chegar no poder. Meu problema não é esse. Meu problema é que Lula é um descondenado. Apesar do TSE ter proibido, e isso aí é outro ponto também, a eleição desse ano foi uma eleição muito maluca, onde houve censura. Nós tivemos uma ministra do STF, que também presta serviço no TSE, dizendo o seguinte: realmente existe já uma jurisprudência da Suprema Corte na esteira da Constituição, ou seja, de acordo com o que a Constituição determina, de que não haja censura no Brasil, que não haja, sob nenhum argumento, o tolhimento da livre expressão, que censura é inadmissível. Mas, nesse caso especialíssimo, eu vou votar de acordo com o relator, e o relator é aquele que o Lula deu uns tapinhas assim, ó, e aí diz pro Lula: vou ligar, tá? Eu vou ligar. Lembra disso? Eu vou votar nesse caso especialíssimo, falou a ministra, eu vou votar de acordo com o relator, para que até o dia 31 a Jovem Pan seja censurada. Quer dizer, ela admitiu a censura. Essa eleição foi uma eleição muito doida, cara. A Suprema Corte, em 2016, havia decidido que sim, era legítimo, era legal, era direito que um condenado que tivesse sido julgado por um colegiado, se ele quiser recorrer dessa sentença, ele pode recorrer, mas ele tem que recorrer dentro da cadeia. Isso foi em 2016, agosto de 2016. Pois bem, Lula foi preso em 2018. Lembra disso? Comecinho de 2018. Aí em 2019, portanto, 3 anos, mais ou menos 3 anos, não tenho a data exata, quando o STF se reuniu de novo para se debruçar em cima desse mesmo assunto que eles já tinham decidido em 2016. Em 2019 eles se reuniram e disseram: não, vamos esquecer o que a gente decidiu lá atrás, gente, e vamos agora renovar esse entendimento. Por quê? Porque Lula estava na cadeia e Lula queria concorrer à presidência, queria sair da cadeia. Essa foi uma decisão do STF, que eu discordo frontalmente. Outra decisão do STF: o julgamento do Lula já tinha sido, né, passado por Curitiba, na Justiça Federal, quarta vara, se não me engano, da Justiça Federal de Curitiba. Ele recorreu em Porto Alegre, foi para Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, todos os desembargadores votaram unanimemente contra o Lula. Ele recorreu ao STJ. O STJ chegou lá e disse: não, isso aqui está tudo certo, não tem nada de errado. A decisão da Corte de Porto Alegre, que é o Tribunal Regional de Porto Alegre, está tudo certo, a gente não vai rever, a gente não vai mexer nisso de jeito nenhum. Quer dizer, não aceitou o recurso do Lula, negou o recurso do Lula. Aí Lula, não sei, aliás, eu sei, né, como é que ele conseguiu pagar advogados tão caros, porque essa banca de advogados dele, isso daí deve ter custado milhões e milhões e milhões. Por sinal, já tem gente falando que esse advogado aí, o Zanini, vai ser o próximo indicado dele para a Suprema Corte. Escreva o que estou falando, vai acontecer. Aí foram para o STF, que é uma corte montada
na sua maioria por amiguinhos. E o argumento no STF foi o seguinte: não, peraí, o juiz que era para ter julgado isso não era o Sérgio Moro lá em Curitiba, não. Isso aqui era para ter ido para Brasília. E aí o STF vai, é isso mesmo, então anula tudo, esconde tudo. Quer dizer, cara, isso é um tapa, isso é uma bofetada na justiça, nos desembargadores de Porto Alegre, no juiz de Curitiba, na juíza que substituiu o Sérgio Moro. Quer dizer, esses caras são inescrupulosos, eles não têm o menor zelo por nada de que, sabe, que deve ser zelado, que é a justiça imparcial, independente do réu. Isso não se viu. Então, é um negócio de louco. O STF, junto com o TSE, fizeram essa maracutaia acontecer. Mas Lula foi eleito, o povo votou de acordo com a regra do jogo, tá valendo, ele foi eleito. Mesmo com toda essa patifaria que foi feita, fazer o quê, né? E Bolsonaro perdeu, como eu disse, pelas estupidezes, agora eu não sei, pela sua estupidez, fica melhor assim. Foi assim que Bolsonaro perdeu. Desde o início, cara, como eu estava dizendo, eu fiz um vídeo lá atrás, logo quando ele assumiu a presidência, questionando para que essa truculência toda, para que essa estupidez. Você não consegue brigar com todo mundo assim, rapaz. Principalmente o político. O político, ele tem que ter um pouco mais de leveza, ele tem que ser firme? Tem que ser firme no combate à corrupção. E aí nesse ponto ele não foi, porque o filho dele tinha denúncias seríssimas de enriquecimento ilícito, de ocultação de patrimônio, de lavagem de dinheiro, de pegar uma parte do salário dos funcionários do seu gabinete. E ele, apesar de dizer em público que qualquer um vai cuidar do seu negócio, não tem nada a ver com isso não, tá ok? Flávio Bolsonaro, se tiver, ele vai responder. Mas por trás ele agia de forma diferente. Por trás ele quis interferir na Polícia Federal, tanto que Sérgio Moro saiu do governo, deixou de ser ministro da Justiça por causa disso. E eu me lembro que a conversa era ser o próximo indicado para o STF. Ele, logo depois da eleição, em 2018, ele disse isso, que ia indicar o Sérgio Moro para ministro da Suprema Corte. E não aconteceu exatamente porque Sérgio Moro não concordou com essa patifaria de querer usar a máquina pública para beneficiar um filho que estava sendo denunciado de todos esses crimes. Isso é lamentável, cara. Lamentável. Lamentável. Eu realmente lamento. Ele até estava fazendo algumas coisas interessantes, algumas coisas boas, terminando obras que o PT deixou aí largadas sem terminar. O PT teve 14 anos e Lula chegou dizendo, não, nós fizemos 88% da obra. Porra, 88% em 14 anos, o cara chegou e terminou em pouco tempo, mesmo com pandemia. Quer dizer, ele teve seus pontos positivos, mas seus pontos negativos o derrotaram. Lamentável. Lamentável, gente. E você, pensa o que sobre isso? Fala aí. Escreve nos comentários o que você acha dessa bagaceira, o que vai acontecer no Brasil agora. Vai ser o Brasil Norte, Brasil Sul, Cuba do Sul. Já estou dizendo aí que o Nordeste vai ser a Cuba do Sul. Enfim, gente. Eita confusão. Vamos ver aí os próximos capítulos dessa novela. Gente, vou ficando por aqui. Beijo, cheiro, queijo. Tchau. Fui.